A minha única consideração para o senhor, uma vez que eu acompanhei aqui todas as suas palavras, é exatamente dentro da Suprema Corte, caso o senhor seja escolhido, ser um baluarte desses aspectos que eu aqui mencionei. Agora eu vou para o segundo ponto, senador Flávio Dino. E eu vou ler aqui uma proposta de emenda à Constituição, que modifica o artigo 101, né, que trata aí da nossa Suprema Corte, e aqui diz que os ministros serão escolhidos 5 pelo presidente da República, 2 pela Câmara dos Deputados, 2 pelo Senado Federal, 2 pelo STF, e as escolhas obrigatoriamente terão que recair em nomes constantes de listas tríplices que serão apresentadas pelo STJ, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelos órgãos colegiados das faculdades de Direito que mantêm um programa de doutorado em funcionamento há pelo menos 10 anos. E o mandato dos ministros do STF será de 11 anos, sendo vedada a recondução ou exercício do novo mandato. Assina deputado federal Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. A minha pergunta é simples. Se deste Congresso sair algo nesse sentido, o senhor vai nos chamar de pigmeus? Senador Flávio Dino. Faltou, ilustre senador, enquanto eu ouvia a leitura, eu claramente identifiquei, porque eu mesmo que escrevi, a PEC 342 de 2009, faltou apenas a alusão à data. E eu lembro um ministro aposentado do Supremo que dizia assim, somente os mortos não evoluem. Então é claro que o senhor nem eu, podemos desprezar o ensinamento grego, pré-socrático, de Heráclito, segundo o qual as pessoas vão se alterando ao longo da vida. Sobre o homem e o rio, uma passagem muito conhecida. É claro, portanto, que não tenho rigidez de dizer que eu adiro integralmente ao que eu escrevia naquele momento, mas adiro no fundamental, nos pressupostos, ou seja, de que é necessário e cabível que haja permanentemente aprimoramentos acerca do funcionamento das instituições. O senhor alude, por exemplo, ao tema do mandato. Nos Estados Unidos, que o senhor aludiu, não há mandato. Houve aqui um colega senador que aludiu a um justice chamado Hugo Black, dos maiores da história da Suprema Corte. Salvo engano, ele serviu até os 84 anos, algo assim, na Suprema Corte dos Estados Unidos. E muitos outros faleceram no exercício da função, porque lá prevalece a cláusula do enquanto bem servir. Aqui nós tínhamos uma espécie de mandato no Brasil, que era a aposentadoria compulsória aos 70 anos. O senhor veja que eu tenho 55, se vigorasse a aposentadoria compulsória aos 70, eu teria 15 anos de mandato, o que me afigura altamente razoável, tendo em vista 2 parâmetros. O primeiro, o mandato, se instituído em algum momento, não pode ser muito curto, não por conta do magistrado, e sim por conta da sociedade. Nós temos como um princípio reitor na nossa Constituição, inclusive no caput do 5º, o princípio da segurança. Derivado deste, consectário lógico, a segurança jurídica. Se a composição da Suprema Corte se alterar, por exemplo, em 2 anos, 3 anos, 4 anos, é impossível sedimentar uma jurisprudência. E, portanto, não haverá segurança jurídica necessária ao funcionamento do mundo privado, dos negócios, dos agentes políticos, etc. Então, o eventual mandato, por isso que eu disse que nos pressupostos mantenho coerência, ele não pode ser muito curto. Na época eu escolhi 11 anos e o saudoso e queridíssimo e venerável ministro Sepúlveda Pertence uma vez me abordou, Gonê, numa fila de um lançamento de um livro. E ele disse, por que 11 anos? Eu disse, ministro, discricionariedade legislativa. Eu tirei mais ou menos uma média do que a grande parte dos países do mundo praticam, senadora Soraya. E naquela época imaginei 11. Ocorre que o Congresso Nacional, este Congresso, que o senhor integra, que eu tenho a honra de integrar, resolveu aumentar a idade para 75.
Então, se os senhores imaginarem, portanto, esse retrospecto, irão considerar que quem gerou presenças no Supremo de 20, 30 anos foi o próprio Congresso Nacional. E, claro, que pode rever isso em algum momento, seja pela volta do parâmetro de 70 anos, para ter um período mais curto, não tão curto que acabe por negar a solidez da jurisprudência, e também não tão longo que faça com que a pessoa fique 30 anos no Supremo Tribunal Federal. É essa a sugestão que tenho. Claro que o debate é absolutamente legítimo, cabe sempre ao Poder Constituinte derivado, encarnado pelas casas do Congresso Nacional, discutir esses assuntos, debater esses assuntos acerca da eventual mandato, aposentadoria, enfim. Há muitos sistemas no mundo, desde o sistema dos Estados Unidos a países que praticam aposentadoria aos 68 anos. Eu acho que o senhor está próximo a essa idade. Então, o senhor já passou, né? Eu sabia, estava sendo apenas gentil com o senhor. E elogio, claro. Não, a tinta amazônica é boa, né? O senhor e o Eduardo Braga são provas vivas disso. Se fosse no Maranhão, general, a gente ia falar que é um poldo. Então, general, senador, tudo isso é possível, e eu pessoalmente não me insurjo contra nenhum modelo. Realmente eu acho que todos são razoáveis. No mundo institucional não existe apenas um debate sim e não. Você tem matizes, como quase tudo na vida. E por isso eu acho sim absolutamente razoável que esse debate volte. E sobre o Código de Ética que o senhor aludiu, nós temos inclusive um Código de Ética da Magistratura Nacional e que dispõe claramente que o magistrado só pode ter, além da função de magistrado, a função de magistério, o que abrange, à luz do Conselho Nacional de Justiça, congressos, palestras, aulas e assim sucessivamente. Esse é o entendimento vigente hoje no Judiciário brasileiro, e claro que a ele me curvo e a ele me submeto, em merecendo a honra do Senado Federal. E apenas uma frase para sua reflexão, que eu sei que o senhor é um homem estudioso. Lembre que a Suprema Corte, que eu estudo muito a história da Suprema Corte dos Estados Unidos, há livros maravilhosos por detrás da Suprema Corte, os 9, são livros muito bons que aludem sobre a Suprema Corte, e nem a Suprema Corte dos Estados Unidos, com a sua longeva jurisprudência, escapa de questionamentos, o que mostra quão bela é a democracia. Lembre da eleição entre George W. Bush e Al Gore, que foi decidido por 5-4 da Suprema Corte dos Estados Unidos, sendo que 5 justices indicados pelos republicanos votaram de um jeito e 4 justices indicados pelos democratas votaram de outro jeito, o que sugere que nós precisamos sempre revisitar os institutos visando aprimorá-los. Obrigado, ministro Flávio Dino. Senador Mourão, Vossa Excelência ainda vai utilizar o seu tempo? Positivo. Apenas para tocar mais uma vez, se o ministro do nosso colega, senador Flávio Dino, né, quando indicou a mudança no processo de escolha, o senhor considera que isso ainda é válido, esse pensamento que o senhor tinha em 2009, ou o senhor considera que todos os ministros da Suprema Corte devem ser indicação do presidente da República? Senador Mourão, eu sou parlamentarista, aprendi com meu pai. No plebiscito de 1993, eu votei pelo parlamentarismo. E me parece que esse debate em torno do parlamentarismo ou do semipresidencialismo, a moda portuguesa ou francesa, é uma possibilidade institucional. Quem sabe essa mudança venha no curso do que nós estamos verificando em outras áreas jurídicas. E a ideia de pluralização foi adotada aqui na Constituição em relação a, por exemplo, magistrados que vêm dos chamados quintos, no caso dos tribunais de apelação de segunda instância, ou no caso do STJ, os terços, entre advogados e Ministério Público. Então nós temos na Constituição exemplos de possibilidades. Agora, claro que o sistema norte-americano é largamente praticado no Brasil e há uma parêmia que eu não sei dizer em latim, infelizmente, mas é do direito romano, que dizia que lei boa é lei velha. Ou seja, a estabilidade faz bem ao Brasil.